Running on Air, a fanfic Drarry, que é simplesmente extremamente famosa, onde o Draco tá desaparecido há 3 anos e o Harry é um Auror que foi colocado no caso do Draco. Simplesmente iam arquivar o caso do Draco e iam simplesmente deixar pra lá, porque eles já tinham procurado há muito tempo atrás e ninguém nunca conseguiu encontrar o Draco. Ninguém sabe se ele fugiu, ninguém sabe se ele trocou de identidade, foi morar lá na Escandinávia, ninguém sabe se o que aconteceu, se ele foi de auto-morte, o que aconteceu, ninguém sabe. Só que a Narcisa continua batendo na porta ali, gente, investiga isso, pelo amor de Deus, encontra meu filho. E aí o chefe do Harry nos Aurores não gosta muito do Harry, acha que o Harry tá ali só porque ele ganhou, ele chegou ali fácil, porque ele é o salvador do mundo bruxo, então ele não teve que subir na escada que nem todos os outros. E aí o chefe dele fala assim, quer saber de uma coisa? Então, se você conseguir fechar esse caso, se você conseguir resolver esse caso, você tá promovido. E aí o Harry fala assim, passa que eu resolvo isso aqui, deixa comigo. E aí o Harry ganha o caso do Draco. E ele não sabia que o Draco estava desaparecido, ele não tinha ideia disso. E aí ele começa a se empenhar, e ele começa a fazer assim todo um negócio, começa a investigar. E vai falar com a Narcisa, vai na Malfoy Manor, e ele pega memórias da Narcisa, que a Narcisa dá pra ele olhar. E já dava pra ver que o Draco tava muito mal, e desde que a guerra acabou, e etc. Então, gente, essa fanfic, ela é muito interessante, ela é muito legal. Eu ainda não terminei de ler ela, mas ela é muito interessante. Ela é muito diferente de todas, assim, que eu já li. Por isso que ela é bem famosa, inclusive, por causa que ela é realmente muito interessante, ela é muito diferente. E ela é muito legal por causa que ela trata sobre toda essa coisa de quem que você realmente é, sabe? Por causa que nessa fanfic o Harry tá casado com a Gina e eles acabam se separando na fanfic e a Hermione e o Ronald também acabam se separando nessa fanfic. E essa fanfic é muito boa por causa que ela trata justamente de quem que somos nós depois de uma guerra que nos fez. Essa guerra, a gente cresceu nessa guerra, a gente viveu nessa guerra, tudo que a gente é foi para a guerra, basicamente. Então quando a gente já não tem mais essa guerra, quando o tempo passa e a gente tá entediado e depressivo e a gente não sabe o que fazer com a nossa vida, o que acontece depois? Será que o que eu tô vivendo foi uma consequência da guerra e se não tivesse existido essa guerra eu nem estaria vivendo isso? Será que eu tô feliz mesmo com o que eu tenho? Será que eu tô só seguindo o que as pessoas acham que eu tenho que seguir e fazer? Ou será que eu me encontrei mesmo? A resposta é não, então o Harry tá totalmente perdido também. E aí cada vez que ele começa a avançar nessa investigação, ele começa a entender mais o Draco e os motivos do Draco e ele não sabe ainda o que aconteceu ou como aconteceu. Então assim, é uma história muito legal, é uma história muito divertida e você fica aí tentando entender o que aconteceu com o Draco, por que ninguém consegue achar ele. E o Harry começa a ter umas visões, assim, começa a ver o Draco e conversar com ele, e aí o Harry não sabe se ele tá vendo uma miragem, se ele tá imaginando, se é realmente ele que tá falando com o Draco. Gente, essa fanfic é muito boa e eu não quero dar spoilers, porque ela é muito bom, vocês têm que ler. Então, assim, se você já leu ela, comenta aqui embaixo nos comentários, porque assim, nossa, ela é muito boa, ela é perfeita. Eu preciso urgentemente terminar de ler ela, porque, nossa, é muito boa.